Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento, né? Gabigol oficialmente anunciado pelo Cruzeiro como seu novo mais reforço para a temporada 2025, né? Então vamos trazer aqui um recorte dos canais da ESPN Brasil, analisando, né, e repercutindo essa contratação. E é claro, fazendo aquela projeção para o clube mineiro nessa próxima temporada, já que eles estão investindo pesado, além de Gabigol, teve Dudu, dentre outros reforços aí oficialmente já contratados. Então vamos trazer aqui a repercussão da mídia brasileira relacionada principalmente a essa contratação de Gabigol. E o jogador já concedeu entrevista à TV Globo, né? Falando um pouco da sua expectativa, o porquê ele saiu do Flamengo e falando também sobre o que ele pretende fazer para dar a volta por cima com a camisa do Cruzeiro. Isso mesmo, tudo sobre essa saída de Gabigol do Flamengo e a chegada no Cruzeiro vamos trazer para todos vocês agora. Link do canal da ESPN Brasil ficará na descrição como forma de créditos. Vamos começar então o nosso Sport Center e o nosso primeiro assunto é o presente de fim de ano que a diretoria do Cruzeiro deu para o seu torcedor. Gabigol tá lá. Excelente 2025 para você, Marcela, também para o Elton e para todo mundo que acompanha o Sport Center. Quem já começou com tudo essa nova temporada foi o Cruzeiro. Bem na virada do ano, anunciou a tão esperada contratação do atacante Gabigol até o final de 2028, o quinto clube da carreira do atacante. O Cruzeiro que já anunciou para 2025 as contratações também do volante Christian, ex-Atlético Paranaense, o meia Rodriguinho, ex-América Mineiro, e dos atacantes Dudu, que estava no Palmeiras, e também do Bolassi, do Criciúma. O Cabuloso que já prepara uma grande festa para a apresentação de Gabigol neste sábado no Mineirão. A partir das 10h30 da manhã os portões estarão abertos, mas a partir do meio-dia o atacante será apresentado para a Nação Azul e logo depois a primeira entrevista coletiva com o atacante do Cruzeiro. A provável estreia de Gabigol com a camisa do Cruzeiro deve acontecer nos Estados Unidos, no amistoso contra o São Paulo em Orlando, no dia 15 de janeiro. Além dos 5 nomes já confirmados, o Cruzeiro deve anunciar nos próximos dias mais 3 jogadores para a sequência dessa temporada. O lateral Fagner, o meia Eduardo e também o atacante Marquinhos. Muito bem, tá aí o Gabigol, 4 anos de contrato, chega com status lá em cima, falando muito de projeto, falando dessa expectativa que ele tem com o Cruzeiro. E a diretoria do Cruzeiro também mostrando para o seu torcedor o que é que espera do time para os próximos anos. Elton, como é que você enxerga essa chegada do Gabigol no Cruzeiro e se muda o patamar da equipe? Era uma novela com um final já previsível, né? Imaginávamos que o Gabriel, de fato, assinaria com o Cruzeiro depois de ter anunciado a sua saída do Flamengo. Aliás, até antes da saída dele, já se falava em Gabigol no Cruzeiro. Acho um passo importante na carreira dele. Não é uma novidade. A gente vê o Gabriel com tantos títulos pelo Flamengo, né, Marcela? Mas vamos lembrar que quando ele chegou ao Flamengo, o Flamengo não ganhava um título relevante, título nacional, desde 2013. A Copa do Brasil de 2013. Ganhou 2 estaduais depois, né? Ganhou um em 14, ganhou em 17, mas títulos de relevância nacional, o Flamengo estava distante já há quase uma década. O Cruzeiro ele vive algo parecido com o adendo, né, de ter ido para a segunda divisão e ter passado um tempo por lá, está num processo de reformulação, mas é um passo também bem parecido com o que ele deu quando chegou no Flamengo há anos atrás. Então, é claro que tem essa questão de ter um tamanho muito maior do que tinha quando chegou ao Flamengo. Isso cria uma responsabilidade também muito grande para o Gabriel daqui para frente, porque ele chega como uma estrela, ele chega como um principal jogador, ele chega realmente como uma referência, mas chega talvez num Cruzeiro muito melhor do que o Cruzeiro de 2, 3 anos atrás. É um elenco muito mais forte, tem um técnico também muito experiente, né, e que eu acho que vai tentar pelo menos lidar bem com o Gabriel. Vem de um vice-campeonato de Sul-Americana mesmo, fazendo uma temporada bem irregular. Então é um Cruzeiro realmente que vai mostrando de novo as suas garras pro futebol brasileiro, tentando ser protagonista novamente, praticamente uma década depois, né,
de ter conquistado tudo o que podia em âmbito nacional. Conquistou 2 títulos brasileiros, conquistou 2 títulos da Copa do Brasil, quase conquista um título internacional na temporada passada. 1º de janeiro, ainda bem, né? A gente já pode falar temporada passada sem aquela coisa de estar no mesmo ano ainda da temporada, mas eu acho que é bom para o Cruzeiro, bom para o Gabriel. Aí a gente pode discutir se foi bom ou não para o Flamengo, mas a relação já estava desgastada com a diretoria anterior. A diretoria atual parecia que não faria um movimento para mantê-lo, então acabou sendo bom para todo mundo. Mas de fato é um recomeço interessante e muito mais desafiador para o Gabriel, pelo tamanho que ele adquiriu nesses anos de Flamengo. Mas realmente o Cruzeiro ganha também um cara importantíssimo. É um parêntese importante que a gente precisa fazer, Marcelo. Ele ainda tem a questão do julgamento, né, do procedimento do doping. Isso pode influenciar talvez na sequência da carreira do Gabriel, mas um contrato longo permite que ele pense na sua carreira também a longo prazo. Bom, nessa mesma entrevista que o Gabriel deu à TV Globo, ele falou sobre o Diniz, o seu novo treinador. Então vamos ver o que é que ele falou sobre o seu novo técnico. Aspas, é um grande treinador que foi de seleção brasileira, que ganhou uma Libertadores, que tem um jeito diferente de jogar, mas eu creio que a gente combina, fecha aspas, falou o Gabigol também durante essa entrevista. Gabigol combina com o Fernando Diniz, Elton? Ele citou, né, essa questão de ser um técnico que talvez ele consiga absorver o máximo. Tem muita diferença com relação ao Tite, por exemplo, né, citando aí técnicos de seleção brasileira, técnicos que tiveram aí a oportunidade de treinar grandes jogadores e técnicos campeões também. Eu acho que o Gabriel é um jogador hoje com muita personalidade. E essa personalidade permite também que ele tenha discernimento, né, com relação ao comando, né, o comando técnico e a forma da equipe jogar. Eu acho que ele pode se aproveitar muito bem, inclusive, desse estilo de jogo, que é um jogo onde os jogadores vão estar próximos da bola o tempo inteiro. O Diniz gosta disso, né, de agrupar jogadores em torno da bola. Então ele vai tocar muito mais na bola, talvez, do que tocou principalmente na época do Tite, que era um jogo mais posicional. Que ele ocupava uma faixa do campo e muitas vezes tocava menos na bola. Com o Felipe Luiz também, que era um jogo até um pouco mais de intensidade, mais vertical. Ele até se aproveitou disso, né, porque os espaços apareciam naturalmente por essa intensidade. Eu acho que ele pode se aproveitar muito bem disso. E aí a gente vai falar dos reforços, né, Marcela, que eu acho que ajudam também a fazer com que esse time não funcione em torno do Gabriel, mas que permita que sua individualidade seja potencializada por conta desse jogo coletivo que o Diniz gosta muito. Então vamos colocar na tela, Elton, vamos colocar na tela os reforços do Cruzeiro para a temporada 2025. Dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, está investindo pesado. Ele quer um Cruzeiro muito diferente, vencedor em 2025. Então veio o Christian, do Atlético Paranaense, 53 jogos na temporada 2024, 37 como titular, 6 gols, 4 assistências. O Rodriguinho, meia, que veio do América, 25 jogos, 14 como titular, 4 gols e 4 assistências. Aí o Dudu também foi anunciado como jogador do Cruzeiro, teve aquele flerte em julho do ano passado e agora está confirmado em 19 jogos do ano passado com a camisa do Palmeiras. Em 4 ele foi titular, não teve gol nem assistência. O Bolassi, atacante que era do Criciúma, 40 jogos, 29 como titular, com 8 gols e 4 assistências, fez um bom campeonato brasileiro, o Bolassi. E o Gabigol, que a gente já está falando aqui neste Sport Center, 38 jogos, 13 como titular, 8 gols e 1 assistência. Elton, olhando para essa equipe, olhando para todos esses jogadores, o outro atleta que chama muita atenção é o Dudu. Como você vê o Dudu nesse time do Cruzeiro? Também como titular? Também como titular. Eu acho que é um jogador que chega para ser titular dessa equipe. É claro que vem de uma lesão grave, depois se recuperou, voltou a ser utilizado no Palmeiras, com menos minutos do que se imaginava. E então ele vai precisar de mais ritmo, de mais minutos. Que eu acho que essa primeira parte da temporada, parte dos estaduais, os primeiros 3 meses, o Cruzeiro não conseguiu classificação para a Copa Libertadores, vai disputar a Sul-Americana. A primeira fase da Sul-Americana normalmente é uma fase mais acessível. O Cruzeiro passou por isso, inclusive, na temporada passada. Isso permite que ele ganhe esse ritmo natural para ser titular.
O detalhe para esses reforços, né, Marcela, é que o Cruzeiro, a gente vai falar de Cruzeiro que fez um investimento pesado, como a gente está vendo aí, mas só investiu grana no Christian, né? Porque o Dudu acabou rescindindo o contrato com o Palmeiras, então ficou livre no mercado, o Cruzeiro acabou assinando. O Gabriel terminou seu contrato com o Flamengo, foi livre, o Flamengo não pagou transferência. No caso do Rodriguinho também, né? O jogador jovem ainda do América, o América ainda vai manter parte dos direitos econômicos do jogador. No caso do Christian, aí sim, acabou pagando uma grana pro Atlético Paranaense. Mas o Dudu, assim como o próprio Christian também, no caso do Bolassi, eu acho que o Bolassi e o Rodriguinho são jogadores de rotação, jogadores para compor, para dar mais profundidade a esse elenco. Acho que o Christian e o Dudu, junto com o Gabriel, esses são os jogadores com maior potencial de titularidade. O Gabriel é indiscutível, acho que o Dudu se aproxima também dessa questão de ser indiscutível. O Christian pode jogar muito bem ali ao lado do Mateuzinho, fazendo a função do Matheus Henrique, né? Fazendo a função de volante. Já são jogadores importantes. O Romero pode fazer essa função também e o Mateuzinho jogar um pouco mais à frente. E aí você tem um trio com o Matheus Pereira, o Dudu e o Gabriel. Eu acho que é um elenco bem interessante para começar 2025. Pois é, e claro que sempre lembramos, né? São jogadores que eles chegam, não precisa investir muito, mas são jogadores que têm salários muito altos. Então é isso aí, galera. Se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Vamos dar nossa opinião um pouco sobre o que aconteceu por Gabigol ter saído do Flamengo e hoje vai defender as cores do Cruzeiro. Todos nós sabemos que Gabigol, depois de Zico, é um dos maiores jogadores que passaram pelo clube de regatas do Flamengo. É um cara que, além de ser decisivo, é um cara de grupo, é um cara que chama responsabilidade, então não podemos dizer que Gabigol não é um bom reforço. É claro, se formos levar em consideração, os últimos 2 anos do jogador com a camisa do Flamengo não foi bom, mas acontece. Todo jogador de futebol passa por altos e baixos. E Gabigol, nesse momento, não vinha vivendo um bom momento com a camisa do Flamengo. Muitos até podem dizer que ele não teve muitas oportunidades nos últimos anos para dar a volta por cima. Eu até concordo. Mas ele também não fez muito esforço, não fez muito para tentar reverter essa situação dentro de campo. Pelo contrário, fez coisas erradas que contribuíram para que a diretoria antiga não renovasse seu contrato. Essa briga entre Gabigol, Rodolfo Landim e Marcos Braz foi desde então que aí começou esse empecilho e fez com que a renovação de contrato não saísse. Gabigol já tinha até apalavrado sua renovação com Marcos Braz e Rodolfo Landim, contrato de 4 anos e uma renovação salarial bastante considerável. Mas diante do que o jogador vinha apresentando, desses fatores extracampo que contribuíram para que Rodolfo Landim e Marcos Braz voltassem atrás e não quisessem mais oferecer esse contrato de 4 anos que era o previsto na conversa desses jogadores. Então tudo isso contribuiu para que o craque não seguisse no clube carioca. E penso eu que foi a melhor coisa a se fazer. Gabigol é ídolo, Gabigol sempre será lembrado pela torcida do Flamengo, pode ter certeza. Se tivesse ficado, também seria um bom reforço para o Flamengo em 2025, mas não tinha mais clima. O jogador, quando entrava, não se esforçava, não corria, não fazia aquilo que seus treinadores pediam. Então, por que continuar com um atleta que não está rendendo aquilo que é esperado? Então, o Flamengo fez mais que certo. Hoje, Gabigol não vale 4 anos de contrato para ganhar mais de 2 milhões de reais. Penso eu que ele será um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro no Cruzeiro. Mais de 2 milhões vai receber. Será que vale a pena esse investimento? Será que não é arriscado? É claro que o Cruzeiro está vindo aí, SAF, né? Um investidor pesado, contratando jogadores e dando salários altíssimos. Mas todo esse investimento pode se causar um problema futuramente para o clube. E ainda mais se tratando de SAF, sabemos que o seu investidor vai querer tirar esse dinheiro de alguma forma. Então a única forma que o Cruzeiro tem de tirar essa grana que está sendo investida é vendendo jogadores. Então, se por acaso o Cruzeiro não ganhar títulos, pode ser que alguns atletas sejam vendidos, independente de estar bem ou não.
o seu investidor vai querer tirar todo o seu dinheiro que investiu. Então, a melhor coisa a se fazer foi o Flamengo liberar Gabigol, não renovar o seu contrato, e agora boa sorte para ele, e que quando ele enfrentar o Flamengo, ele seja o perdedor. O Flamengo hoje vai ter que ir ao mercado atrás de um novo jogador para essa posição, um atacante. Muito se falou em Roberto Firmino, mas o seu salário altíssimo também no futebol da Arábia Saudita tem dificultado a sua contratação. Ganha mais de 12 milhões de reais, então o Flamengo não fará loucuras financeiras, ainda mais se tratando desse período de transição de diretoria. Essa nova diretoria vai entender como que se passa dentro do clube nesse momento. Depois, aí se vê o que pode ser feito para investimentos altos. Mas nesse momento, não será investido muito dinheiro para trazer novos jogadores. Na sua opinião, Gabigol saindo do Flamengo foi a melhor coisa a se fazer? Chega, participa e deixa sua opinião nos comentários.